Boa noite. Boa noite. Ministro Gilmar Mendes, do TSE, manda investigar a empresa contratada para a campanha de Dilma. O presidente diz que não tem como garantir que a situação em 2016 será maravilhosa para o país. Desemprego sobe no segundo trimestre e chega a 8,3%. É a maior taxa desde 2012. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e doleiro Alberto Serfi se contradizem em acariação na CPI. Caem os homicídios e aumentam os latrocínios no estado de São Paulo em julho. Com protestos na rua, vereadores votam em inclusão de questões de gênero e identidade sexual no plano de educação. Invasões ameaçam a área de proteção ambiental junto à represa Billings, no extremo sul da capital. Invasões e construções irregulares no extremo da zona sul de São Paulo ameaçam a área de proteção ambiental e também a represa Billings. Tranquilidade e natureza marcam a Ilha do Bororé. Olha, nem parece São Paulo. A ilha, que na verdade é uma península, fica no extremo sul da capital e só pode ser acessada por uma balsa que atravessa a represa Billings. A região esbanja verde com Mata Atlântica preservada. É principalmente isso que atrai cada vez mais moradores. Uns 10, 15 anos aqui, a gente entrava dentro do ônibus e conhecia todo mundo. Era praticamente o ônibus andava vazio. Hoje você não conhece mais ninguém, né? Aumentou muito a população para cá. Só que muitas vezes, esses recém-chegados invadem terrenos que são de áreas de proteção ambiental para fazer loteamento. Dá uma olhada em quantas casas estão sendo construídas aí, no meio da Mata Atlântica. Aqui mesmo é tudo clandestino, né? Essa minha parte aqui, a maioria daqui. Ninguém tem escritura. Tem gente aí vendendo terreninho de 5 por 25 por 45 mil. Ainda que a pessoa tem que chegar e derrubar as árvores. Estão vendendo coisas que não é dele. Os moradores daquela vila ali em cima dizem que estão aí há mais de 15 anos e que de lá para cá eles só têm crescido cada vez mais. Olha só a vista privilegiada que eles têm logo no quintal. É a represa Billings. Só que o problema de morar aí, tão perto da água, é que eles acabam impedindo que a mata ciliar se desenvolva. E isso é muito prejudicial para a represa, que precisa dessa vegetação para manter o equilíbrio ecológico do manancial e controlar a quantidade de poluentes na água. Fatores especialmente importantes hoje, em que o estado passa por uma grave crise hídrica. Nessa rua aqui eram 15 casas quando eu mudei. Hoje já temos mais. A última vez que a prefeitura passou numerando, tinha 52. Toda semana a gente vê uma casa nova construída. Já estou começando a ficar preocupada, a verdade é essa. As matas estão acabando. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que no primeiro semestre deste ano foram efetuadas 123 rondas para coibir invasões, construções irregulares e outros crimes ambientais na represa Billings. Uma carreta que transportava centenas de porcos tombou no trecho oeste do Rodoanel, em Barueri, e complicou o trânsito hoje de manhã. O acidente aconteceu na madrugada, na altura do quilômetro 14, próximo à praça de pedágio. A pista chegou a ficar totalmente interditada na saída para Castelo, no sentido interior. Pouco depois das 8 da manhã, o congestionamento chegava a 10 quilômetros. Às 11 horas, 2 faixas foram liberadas para os carros. Em uma das 4 tentativas de desvirar a carreta, os 110 porcos ficaram ainda mais machucados. O resgate não conseguiu erguer a carga e a carroceria despencou com os animais dentro. Os animais ficaram mais de 7 horas presos. Segundo testemunhas, o motorista, que não se feriu, perdeu o controle do veículo ao fazer uma manobra brusca ao chegar no pedágio. A Secretaria da Segurança de São Paulo divulgou os dados sobre a criminalidade referentes ao mês de julho deste ano. Os números não consideram as mortes das chacinas de Osasco e Barueri, que vão fazer parte do próximo balanço. O número de latrocínios, os roubos seguidos de morte, subiu de 20 casos em julho de 2014 para 25 no mês passado. Já o índice de homicídios no estado de São Paulo caiu em relação ao mesmo mês do ano passado. O índice foi de 9,25 homicídios a cada 100 mil habitantes. Foram 274 homicídios em julho deste ano contra 332 em julho do ano passado. O índice de estupros caiu 2,78% no estado, mas na capital
nacional, houve aumento de 11,83% nos casos. Em julho de 2014 foram 169 e em julho de 2015 foram registrados 189 casos. A SSP diz que vai mapear onde houve o aumento dos casos de estupros. Subiu para 51 o número de crianças internadas no ABC Paulista depois de passar mal com náusea, diarreia e vômito. Todas são alunas de uma escola particular de Santo André. A Secretaria da Saúde do município descartou hoje a contaminação da água do colégio. Os 51 alunos estudam no Colégio Jatobá e começaram a ter diarreia, vômito e febre na semana passada. Amostras da água da escola foram coletadas e a análise descartou contaminação. A suspeita recai agora sobre os alimentos servidos aos estudantes. Os laudos definitivos devem ficar prontos na próxima sexta-feira. Os exames feitos em 4 crianças detectaram uma bactéria comum em casos de diarreia. Mas, segundo a prefeitura, ainda não é possível determinar se foi esta bactéria que causou o problema em todas as crianças. Um bairro da Zona Leste está aos poucos sumindo dos mapas da capital paulista. É a Vila Santa Isabel. Os moradores de lá reclamam que várias ruas já são consideradas como parte de Vila Carrão, a vizinha mais famosa. E também se queixam que a chegada dos edifícios pode acabar com a história do lugar. Casa de Carne Santa Isabel. Ou seria Tintas Carrão? Afinal, em que bairro estamos? As correspondências da minha casa vinham como Vila Santa Isabel. Você tem medo de colocar Vila Santa Isabel e isso complicar na hora de você receber as correspondências. O Dorival é taxista. Ele convive diariamente com essa baita confusão. Tem GPS que as ruas que pertenciam a Santa Isabel hoje trazem Vila Carrão e até Vila Fernandes. Segundo os moradores, no mapa toda essa região aqui pertence à Vila Santa Isabel, mas na prática só restou este pedacinho. Uma parte virou uma área da Vila Carrão e a outra passou a ser chamada Vila Fernandes. A culpa, segundo os vizinhos, está na especulação imobiliária, que fez o nome do bairro sumir das correspondências. Muitas já chegam dos Correios como o Vila Carrão. O temor é que os arranha-céus ameacem essa calmaria toda. O progresso vem, vai se juntando ao mercado imobiliário, é bem-vindo ao nosso bairro, mas não pode apagar a nossa história. Esta é a igreja que deu origem ao bairro, é o Santuário Santa Isabel Rainha. A torre tem 93 metros de altura e a cúpula foi inspirada na Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Mas até este, que hoje é o maior símbolo da região, corre o risco de mudar de endereço. A igreja foi construída há mais de 60 anos. É obra de Benedito Calixto Neto, o mesmo que projetou o Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. Isabel nasceu na Espanha, mas se tornou rainha de Portugal ao se casar com o herdeiro do trono português, Dom Dinis. Rogério é cineasta e, como bom morador que é, já usou o bairro como cenário para um filme que fala de um jogador de futebol que revive as glórias do passado. Agora, Rogério colhe assinaturas para 2 abaixo-assinados, com o objetivo de não deixar a Vila Santa Isabel desaparecer dos mapas. Um é para que se devolvam à Vila Santa Isabel as ruas que foram roubadas do bairro. O outro é para que se chame a estação de metrô que vai ser construída na divisa da Vila Santa Isabel, de estação Vila Santa Isabel de metrô. É o bairro que forma o nosso caráter, que forma e que molda o nosso senso de cidadania. A presidente Dilma Rousseff afirma não ter como garantir que a situação em 2016 será maravilhosa para o país. Dilma falou por telefone do Palácio da Alvorada com 2 rádios do interior paulista. Disse que a economia brasileira é forte, mas não há como prever a crise dos mercados internacionais. Não tem como te garantir que a situação em 2016 vai ser maravilhosa. Não vai ser. Muito provavelmente não será agora. Também não será a dificuldade imensa que muitos pintam. Mais tarde, já em Catanduva, cidade de uma das rádios, a presidente participou da entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Cerimônias simultâneas ocorreram também em Araraquara, Araras e Mauá, totalizando cerca de 2.500 apartamentos. Ao lado do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, Dilma disse que a parceria com o governo de São Paulo vai continuar,
pediu apoio do povo paulista e reforçou que a crise é passageira. Nós vamos superar este momento de dificuldades. Todos nós que somos brasileiros e brasileiras sabemos que temos capacidade de superar desafios, de apresentar e de construir caminhos e de chegar a resultados. Jamais é aceitável que se torça para o pior acontecer, porque quando acontece o pior, quem paga é a população do país. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O conselheiro Acácio, personagem de Eça de Queiroz, lá do túmulo dele na ficção, vai ficar muito feliz com essa declaração de Dilma. Quando acontece o pior, quem mais sofre é a população. Eu estou muito entusiasmado por essa hora acaciana da Dilma. E estou, inclusive, escrevendo um longo ofício, uma correspondência muito grande para a Academia de Ciências de Estocolmo, lançando a candidatura dela para 3 prêmios Nobel. O primeiro, o de Economia, porque ela disse ontem que essa crise internacional, ou seja, o desabamento chinês, olha, ela não pensava que ia ser tão grande. Ou seja, ela conseguiu importar, porque ela estava dizendo que a crise brasileira resulta do problema com a China, então ela conseguiu importar uma crise antes da crise ser produzida. Bom, mas eu também quero que ela ganhe o Prêmio Nobel da Física, porque é a primeira vez na história da física, Newton não conseguiu isso, Galilei não conseguiu isso, que alguém conseguiu produzir o efeito 1 ano antes da causa. Normalmente, no mundo dos normais, dos mortais, as causas vêm antes do efeito. Então, nós temos agora, né, a crise chinesa, que é a causa, produzindo o efeito, que foi a crise brasileira, 1 ano antes. Mas também acho que ela merece o Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura que já ganhou, Gabriel Garcia Marques, apontava como o grande patrono da ficção o profeta Jonas. O profeta Jonas, segundo ele, tomou uma carraspana e ao chegar em casa não tinha uma história melhor para contar para a mulher, disse que foi engolido e depois foi expelido por uma baleia. Pois é, não se sabe qual é a ficção que nós estamos ouvindo da Dilma. Foi a da campanha do país, do paraíso, ou essa preparação para nos avisar sobre o inferno do nosso desespero. Seja como for, comparado com ela, com essa capacidade que ela tem de sempre arrumar uma explicação mentirosa para um fato, o profeta Jonas seria considerado um repórter sem nenhuma imaginação, não chegaria sequer a um historiador. Olha, eu volto sexta-feira e quem sabe trataremos de novas modalidades do Prêmio Nobel para a dona Dilma. Direto ao assunto, em tela. O dólar comercial fechou o dia hoje cotado a R$ 3,60. Em relação a ontem, a moeda americana teve uma valorização de 1,57%. O secretário de Segurança Pública diz que desconhece a ação de grupos de extermínio na capital e na Grande São Paulo. Durante coletiva sobre os dados de criminalidade, Alexandre de Moraes evitou relacionar a prisão de um policial da rota à chacina, que deixou 18 mortos em Osasco e Barueri. A investigação da Corregedoria já ouviu mais de 50 policiais militares da Força Tática, além de sobreviventes do ataque. O PM Fabrício Emanuel Eleutério teria sido reconhecido por uma testemunha como um dos participantes da chacina, que deixou 18 mortos em Osasco e em Barueri no último dia 13. O soldado, detido administrativamente, já era alvo de outras investigações que o apontavam como integrante de um grupo de extermínio. Por isso, cumpria medidas restritivas, como não poder sair de Osasco sem permissão ou não poder se aproximar de testemunhas dos processos a que responde. Nós trouxemos
aos autos, tanto da Corregedoria quanto aqui do DHPP, todos os elementos comprovando que ele não estava efetivamente no local, ele estava na casa da namorada, tem documentos comprovando isso, tem vários elementos que comprovam que ele não estava no local. O secretário de Segurança Pública desconversa sobre prisões deste caso e diz que nenhuma das hipóteses foi descartada por enquanto, inclusive a possibilidade de ter sido uma disputa entre traficantes. Nós não podemos excluir nenhum dado. São as 4 linhas de investigação: a possibilidade de participação de guardas civis de Barueri, a possibilidade de participação de policiais militares em Osasco, a possibilidade eventual de participação de ambos e a possibilidade também de participação de traficantes na guerra do tráfico. Nós não lidamos com hipótese de grupos de extermínio dentro da instituição. Apesar do secretário Alexandre de Moraes dizer que desconhece a existência de grupos de extermínio em São Paulo, o novo levantamento aponta que nos últimos 4 anos aconteceram outras 20 chacinas com características semelhantes à de agora. A suspeita é de que agentes públicos tenham executado 110 pessoas. O dado é do Conselho de Segurança Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e que apura casos ocorridos entre 2012 e 2015 na Grande São Paulo. Terça-feira de tempo fechado para o paulistano. As temperaturas ficaram amenas e as pancadas de chuva caíram de forma moderada em alguns pontos, mas foram tímidas na maior parte da cidade. Já a partir de amanhã, o sol e o calor devem voltar. Vamos ver em detalhes como fica o tempo em todo o Brasil com Mariana Armentano. O destaque da previsão para amanhã é que o tempo vai fechar em parte do sul do Brasil. Uma área de baixa pressão deve provocar temporais, com risco inclusive de quedas de granizo, na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Nessa outra área em verde mais claro, esticando até o oeste do Mato Grosso do Sul, a chuva vem mais a partir da tarde e também pode ser forte. Nas outras regiões do país, o tempo não muda muito. Em Porto Alegre, apesar da chuva, o dia vai ser bem abafado, com máxima de até 28 graus amanhã. Em Florianópolis, também esquenta em relação a hoje, vai fazer 23. E nas capitais do Nordeste, o calorão chega aos 28 graus em Salvador, 29 em Maceió e aos 32 graus em Fortaleza. Aqui em São Paulo, o sol volta a predominar em todo o estado e as temperaturas se mantêm bem altas. Faz até 31 graus amanhã em Presidente Bernardes, no centro-norte vai fazer 30 graus na cidade de Franca e Ribeirão Preto e no litoral a máxima chega aos 26 em Santos. Aqui na região metropolitana já não há mais expectativa de chuvas e teremos uma grande variação de temperaturas nos próximos dias. Nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 24 graus. Na quinta-feira, o dia fica bem abafado, com máxima na casa dos 28 graus e pancadas de chuva no período da tarde, com a chegada de uma frente fria. E na sexta-feira, o tempo volta a ficar nublado e a máxima cai para os 20 graus. O juiz Sérgio Moro enviou para o Supremo Tribunal Federal documentos da Operação Lava Jato que citam a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Segundo o juiz, há indícios de que a senadora tenha recebido dinheiro da Consiste, empresa investigada no esquema de corrupção e que tinha contrato com o Ministério do Planejamento. Em nota, a senadora diz desconhecer qualquer doação ou repasse de recursos da empresa Consiste para a campanha dela. Em acareação na CPI da Petrobras, ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef se contradizem sobre repasse à campanha de Dilma em 2010. Esse é o principal ponto de divergência de ambos nas delações premiadas. Paulo Roberto Costa voltou a relatar que houve o repasse. Na delação, ele disse que, na eleição de 2010, Youssef lhe informou pessoalmente que o ex-ministro Antônio Palocci pediu uma contribuição de R$2 milhões para a campanha de Dilma. Costa afirmou que autorizou o doleiro que fizesse o repasse. O dinheiro viria da conta reservada do PP no esquema de corrupção da Petrobras. Na CPI hoje, ele confirmou o que disse. Eu ratifico aqui os meus 126 depoimentos. E pelo que eu me lembro em relação a esse assunto me veio através do Alberto Youssef e eu autorizei repassar os 2 milhões que eram de cota do PP para a campanha de 2010. Ratifico aqui os meus depoimentos
todos eles, integralmente. Já o doleiro Alberto Youssef negou que o ex-ministro Palocci tenha solicitado dinheiro, mas indicou que outro operador teria cuidado da doação. Tem um outro réu colaborador que está falando, eu não fiz esse repasse, e assim que essa colaboração for noticiada, vocês vão saber realmente quem foi que pediu o recurso e quem repassou o recurso. Outro ponto de discordância foi sobre o conhecimento do Palácio do Planalto do esquema de corrupção na estatal. Youssef voltou a dizer que, na opinião dele, a cúpula do Palácio sabia. Eu confirmo integralmente as minhas declarações, os meus depoimentos. Já Paulo Roberto afirmou que nunca tratou sobre o assunto com o ex-presidente Lula, nem com a presidente Dilma Rousseff. Eu também confirmo, nunca conversei pessoalmente, como está mencionado aí, nem com o ex-presidente Lula, nem com a presidente Dilma sobre esse fato. Então eu confirmo tudo que eu já falei também. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou o Ministério Público de São Paulo investigar eventual ilícito em uma empresa que recebeu R$ 1.600.000 da campanha da presidente Dilma Rousseff no ano passado. A empresa, que se chama Ângela Maria do Nascimento Sorocaba ME, não foi encontrada no endereço comercial e não apresentou registro de entrada de materiais, produtos ou serviços. Gilmar Mendes é relator da prestação de contas de Dilma no TSE. Na semana passada, ele já havia pedido à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal que apurassem se houve crime de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica nas contas da campanha petista. E agora é o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as últimas declarações da presidente Dilma sobre a crise econômica. Em menos de 24 horas, o discurso de Dilma Rousseff sofreu uma mudança notável. Até outro dia, a presidente se referia à crise como uma travessia que seria superada rapidamente. Hoje, falando a emissoras de rádio, Dilma disse que 2016 provavelmente não será um ano maravilhoso. É uma forma eufemística de dizer que o ano que vem, a exemplo desse ano, será um ano duro de roer. Na véspera, conversando com repórteres de 3 jornais, Dilma já tinha dito que às vezes ela se pergunta no que ela pode ter errado. E ela diz que talvez tenha cometido o erro de perceber tardiamente que a crise era mais grave do que se imaginava. Dilma diz que a crise só se revelou grave para ela entre novembro e dezembro do ano passado, depois, portanto, da reeleição. Dilma não faz essas observações gratuitamente. O governo encomendou pesquisas e essas pesquisas mostram que há uma desconexão entre o otimismo do discurso oficial e a percepção da plateia. Para falar um português bem claro, as pessoas veem Dilma como uma pessoa mentirosa. Daí o esforço da presidente para injetar um quê de realismo no lero-lero oficial. Esse movimento tem 2 problemas. O primeiro é que ele chega tarde e o segundo é que ele não soa sincero. Na campanha do ano passado, Dilma cavalgou o marketing com 2 plataformas. A plataforma da eficiência gerencial e a plataforma dos benefícios sociais decorrentes dessa eficiência. Agora a presidente pede que as pessoas acreditem que ela só viu a gravidade da crise, uma crise que agora rói até os benefícios sociais, ela só percebeu a gravidade depois que as urnas foram abertas. A crise estava em toda parte, estava na gôndola do supermercado, no discurso dos opositores de Dilma, no noticiário, nas observações dos especialistas, só Dilma não viu a crise. Uma presidente assim só pode ser vista agora de 2 maneiras. Ou Dilma está sendo cínica, ou Dilma está confessando a sua incompetência. Em nenhuma das 2 hipóteses, Dilma é a presidente que a maioria dos brasileiros reelegeu no ano passado. Fica-se com a impressão de que foi eleita a melhor encenação, não a melhor presidente da República. Boa noite. Taxa de desemprego no Brasil sobe no segundo trimestre do ano e fica em 8,3%. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é a maior taxa da série histórica, que começou em 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, a população desocupada chega a 8.400.000 pessoas, alta de 23,5% frente ao segundo trimestre de 2014. Booktubers fazem sucesso ao comentar livros em vídeo no YouTube. Alguns já conseguem até ganhar dinheiro com isso. A Isabela é uma booktuber. Você já ouviu esse termo?
é quem usa a internet para divulgar vídeos em que fala sobre literatura. Funciona assim. Primeiro, claro, a Isabela lê o livro. Depois estuda sobre a história e faz um roteiro sobre o que vai dizer. É uma espécie de resenha, só que mais aprofundada e informal. Aí sim, ela grava. Tanto Dorival Caymmi, nos anos 40, quanto Ernest Hemingway, nessa mesma época lá em Cuba, os dois se sentiram mais ou menos inspirados por esse tipo de ser humano que ainda sabia o seu lugar da natureza: os pescadores. O próximo passo é editar, subir o resultado para a internet e esperar a recepção dos seguidores. Minha vontade não é nem falar daquela obra, passar um resumo, nem nada, nem muito menos uma aula, mas é dar vontade, inspirar as pessoas a quererem ler também. Os booktubers estão ficando famosos. Tanto que o YouTube está chamando todo esse pessoal para dar aulas sobre como aperfeiçoar os programas. E tem saído coisa boa. O público gosta principalmente porque os booktubers são espontâneos e dão opiniões não de críticos, mas de leitores. E é um livro que tem muito amor e ao mesmo tempo ele é super melancólico. Passou-se o tempo só do boca a boca. Agora a tela é um dos grandes indicadores de livro. É que os booktubers usam os canais de vídeo da internet para falar cada vez mais de literatura. E o público adora. Gosta tanto que acaba migrando aqui do virtual para o físico. Antes eu não lia muito, mas depois que eu conheci o canal, eu comecei a ler muito mais. Porque me incentivou. O fato de eu estar indicando um livro e alguém me parar na rua para falar: eu li o livro que você indicou e eu achei incrível. Você pode gostar de jogar videogame, mas você também pode ler. A Tatiane é do Cabine Literária, que tem 6 integrantes. Cada um comenta um assunto diferente da literatura. O Augusto, por exemplo, fala sobre livros clássicos. E ajuda muita gente que está estudando para o vestibular. Eu acho que os clássicos servem não só para responder as perguntas de vestibular, sabe? Mas para formar a pessoa, sabe? Eu me sinto formado como cidadão. E isso tudo ainda tem um retorno financeiro. Você ganha dinheiro com a publicidade. Quanto mais visualizações eu tiver, mais gente vai clicar nos anúncios e mais dinheiro eu vou ganhar. E outras ações também que são paralelas. Eu vendo livros, por exemplo, eu tenho parceria com livrarias, eu coloco links patrocinados. Cada vez que uma pessoa compra livro também eu recebo uma comissão. O que é gratificante é ver que os meus ganhos são diretamente proporcionais ao crescimento do meu canal. Muitas áreas verdes de São Paulo que poderiam ser utilizadas para lazer acabam ficando sem uso por falta de acesso de pedestres. Veja na vídeo-reportagem de Renata Falzoni. Uma senhora desembarca do ônibus e tenta chegar ao seu destino pelo caminho mais curto. Depois de alguns minutos, desiste e segue pelo caminho mais seguro. Um trajeto que poderia ser de 4 minutos, agora será de 20. Pois a via mais curta não é a mais segura. Esta é a sina diária dos pedestres dessa capital. Caminhos truncados por avenidas intransponíveis que impossibilitam o acesso à cidade, previsto no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Difícil atravessar aqui? Difícil, muito. É o caso do Obelisco do Ibirapuera, que abriga um importante centro da cultura paulista, cujo acesso é limitado aos que vão de carro. Nós estamos no meio do Parque do Ibirapuera, que foi, depois de inaugurado, cortado por uma avenida que segregou totalmente, de uma forma inaceitável, um espaço público maravilhoso que a gente tem aqui de mais de 5 mil metros quadrados. Ele é um monumento funerário e não por isso a gente precisa condená-lo à morte, né, como ele está condenado agora. Isso, sem dúvida nenhuma, dificulta o acesso das pessoas a conhecer esse pedaço que faz parte da história paulista, né? Alguma vez você teve curiosidade de ir lá vê-lo? Não, não. Você vai no Empurra, você vai no MAC, você vai no MASP, vê se fecha uma semana sem as pessoas reclamarem. E aqui ficou 12 anos fechado, porque você não tem como chegar mesmo. É o maior monumento da cidade e as pessoas esquecem. A gente aceita essa política virada para o carro, que atende 1/3 da população da cidade, e não reclama. Eu vou tentar atravessar a Avenida Pedro Álvares Cabral em direção ao Mausoléu do Soldado Constitucionalista. Uma aventura perigosa.
A experiência dentro do mausoléu foi interessante, mas até chegar ali... A gente foi lá pra frente, depois a gente voltou pra cá pra conseguir passar. E ainda corremos o risco de ser atropelados porque não tinha faixa de pedestre para poder atravessar. Um simples sobrevoo pela cidade nos mostra a quantidade de áreas verdes sem acesso pelos mesmos motivos. São espaços ociosos ilhados por avenidas, a exemplo da Praça Campo de Bagatelle na Zona Norte. Com mais de 30 mil metros quadrados, 30% de sua área está destinada a veículos motorizados e não há uma única faixa de pedestres que possibilite o acesso de pessoas à sua área verde. É impossível acessá-la, virou uma grande rotatória para veículos motorizados individuais. Com isso, a réplica do 14 bis de Santos Dumont fica sem função, despercebida. Em nota, a CET afirmou que fará estudos técnicos para avaliar a necessidade de sinalização de travessia para pedestres na Praça Campo de Bagatelle e no Obelisco. Um dia depois de o vice-presidente Michel Temer informar que vai deixar a articulação política do governo, a equipe econômica liberou recursos para emendas parlamentares. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, foi à Câmara dos Deputados comunicar que nos próximos dias vão ser liberados 500 milhões de reais. Dessa forma, o Palácio do Planalto volta atrás na decisão de represar esses pagamentos, o que vinha causando grande descontentamento por parte dos parlamentares. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o novo secretário de Relações Governamentais da Prefeitura de São Paulo. E eu entrevisto José Américo Dias, eleito deputado estadual pelo PT, que assumiu hoje a Secretaria Municipal de Relações Governamentais de São Paulo. José Américo foi vereador por 4 legislaturas e também presidente da Câmara Municipal. E acumula uma outra função atualmente, é o secretário nacional de comunicação do PT. Obrigada, secretário. Eu começo desejando muito boa sorte, porque a sua secretaria é uma secretaria de uma missão complexa, de uma interlocução com contrários. Exatamente. E certamente isso não é fácil. Bom, eu quero começar exatamente com esse trabalho, que é a intermediação da relação do Executivo com o Legislativo, qual seja de Haddad com os vereadores na Câmara Municipal. Haddad começou com uma ampla base parlamentar, mas pouco tempo depois, os próprios vereadores da base diziam que não estava havendo diálogo, que ele queria impor a pauta, que Haddad não era bom de conversa. Eu quero saber se essa situação melhorou ou vai ter, José Américo, muito trabalho nesse estreitamento de relações. Bem, Maria Lídia, eu acho que a situação do prefeito, se a gente olhasse historicamente, a situação do prefeito na Câmara foi sempre boa, né? Ele nunca enfrentou, a não ser em momentos muito particulares, ele nunca enfrentou assim uma dificuldade muito grande. Nós temos uma oposição combativa, que evidentemente faz o seu trabalho, mas o prefeito sempre teve maioria. Mas e essa chateação na própria base? Mas isso é meio normal que aconteça, né? O prefeito Haddad teve, eu como presidente da Câmara, nos 2 primeiros anos do governo, com o apoio do prefeito Haddad, nós imprimimos uma dinâmica no Legislativo, onde o Legislativo pudesse ter protagonismo. No Brasil, em geral, não existe isso. As câmaras municipais, elas costumam ser apêndice dos executivos. Nós não, nós estimulamos a Câmara a ter protagonismo. Isso pode parecer mais difícil, mas não é. Nós conseguimos, por exemplo, no ano passado, aprovar o plano diretor da cidade. Tem 220 artigos, um tema altamente complexo, conseguimos aprovar, sempre com maioria ampla. Este ano está sendo discutido e deve ser aprovado também até o final do ano a lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, você discute ali rua por rua de São Paulo, zoneamento de rua por rua. Então eu acho que tirando, evidentemente, alguns momentos onde pode ter havido algum tipo de conflito ou algum desentendimento. É uma questão de estilo, secretário. Exatamente. Que, assim, não da oposição, hein? Mas na própria base eu ouvi de vereadores que o estilo de Fernando Haddad era mais ou menos semelhante ao da presidente Dilma Rousseff, mas mais um chefe de executivo de gabinete, que não era muito dado ao varejo da política, que é algo que exige mesmo, deve ser muito
muito cansativo, porque é muito detalhe, são muitos pedidos, várias regiões da cidade. Então, que seria mais uma questão de estilo para essa aproximação que é tão importante para a manutenção desse protagonismo que o senhor descreveu agora, mas não estou falando com um ex-presidente da Câmara que teve lá um trabalho muito interessante. É o secretário da aproximação, da interlocução e do diálogo. Eu quero saber, Haddad, quando voltou a dar aulas, ele disse que precisava voltar a dar as aulas para ter com quem conversar. Quer dizer, isso aí também revela que ele tem uma dificuldade para conversar. Mas eu acho que nesse caso ele estava se referindo à conversa com a juventude, com os alunos, né? Uma pessoa que foi professor durante tanto tempo como ele, acho que tinha um pouco de saudade de conversar com os alunos. Do ponto de vista do diálogo do prefeito com a Câmara, Maria Lídia, eu acho que na maior parte dos momentos o diálogo aconteceu. Eu digo para você, é muito difícil você agradar todo mundo. A Câmara Municipal de São Paulo, como o Jânio Quadro dizia, era muito pior que o Congresso Nacional que o derrubou, né? Então a Câmara de São Paulo é complexa, ela tem muitos interesses, os vereadores, cada um representa um interesse às vezes diferente, mas eu acho que o diálogo que o prefeito teve com a Câmara, no geral, foi sempre muito bom. Os presidentes da Câmara sempre foram ligados a ele, certo? Nunca teve nenhum problema maior para aprovar nada. Então, acho que a situação dele em relação ao Legislativo é muito melhor do que o da presidente Dilma, né? Eu não posso avaliar a capacidade de diálogo dela. Ele não está em crise, ela está. A capacidade de diálogo dela, mas a dele, com certeza, é muito boa, diretamente ou através dos representantes dele. Ele teve, na minha função, ele teve pessoas que eram excelentes interlocutores, né? O João Antônio, que hoje é conselheiro do tribunal, depois tivemos o Paulo Frateschi, depois nós tivemos o Alexandre Padilha, pessoas com grande capacidade de dialogar, né? E na Câmara Municipal fiquei 2 anos, depois fui sucedido pelo vereador Antônio Donato, que também leva esse protagonismo da Câmara. Mas a Câmara realiza todo final de semana a Câmara do seu bairro, né? Que é onde as pessoas vêm trazer suas reivindicações para a Câmara, né? Então isso, eu acho que é um despojamento muito grande, porque, em geral, os governos têm um pouco de medo de fazer isso. Agora, secretário Zé Américo, o prefeito Fernando Haddad, isso de falar de gabinete, né, é interessante. Ele tem tido contato com a população, né? Verdade, ele tem dado as pedaladas dele no bom, no ótimo sentido. Exatamente. E ele enfrenta até numa boa, quando alguém vai lá, reclama alguma coisa. Ele tem tido esse contato direto e parece que ele curte muito esse trabalho das ciclovias, dessa mudança no perfil de São Paulo. Ele já está em campanha para a reeleição? Não, eu acho que ainda não. Ele é uma pessoa muito serena, muito tranquila, gosta de conversar, gosta de ter uma vida normal, né? Então, inclusive, pedalando ou às vezes ele está passeando com o cachorro lá no Paraíso, onde ele mora há tantos anos, ou pedalando. É uma pessoa que quer ter uma vida normal. Ele é uma pessoa que tem procurado esse contato, né, com a população, às vezes diretamente, às vezes através do Conselho de Representantes, que reúne mais de 1000 conselheiros, né? Também em atividades, atualmente nós temos feito a prefeitura no seu bairro, que em geral fica 2, 3 dias em um bairro e o prefeito comparece sempre. Então, é uma forma organizada de você ter um contato com a população e ele tem participado disso. Agora, eu acho que a campanha ainda está muito cedo. Está cedo. Está muito cedo. Quer dizer, isso quer dizer que a Haddad não está preocupado com nomes que já apareceram aí como concorrentes no ano que vem, o de Marta Suplicy, o do Datena, do Russomano, pessoas ligadas a João Dória, pessoas ligadas à televisão, quer dizer, com muita popularidade, sem falar em nomes do PSDB que estão se credenciando, não definidos ainda, que são muito conhecidos politicamente também. Haddad está preocupado? Eu acho que não. Acho que ele ainda está preocupado em governar a cidade da melhor forma possível. Acho que a eleição é uma coisa normal, né? Numa democracia como nós vivemos, mas isso é uma coisa para ele começar a pensar no ano que vem, né? Ele geralmente trata isso com muita serenidade e no ano que vem nós vamos pensar em eleição, claro. Agora, eu fico com a impressão que José Américo gosta muito de trabalhar e de trabalho pesado, porque essa função agora certamente não é fácil, que é uma função de articulação política. Na verdade, é isso sim.
E a sua outra função, secretário nacional de comunicação do PT. Exatamente. Um partido que vive tempos muito difíceis. Verdade. Quer dizer, deve ter muito trabalho também. Vai dar para conciliar essas funções que exigem não apenas muito do seu tempo, mas muito da sua cabeça, disposição e habilidade para o trato com a coletividade? Eu acho que não vai ser possível, né? Eu, em breve, vou ser substituído na Secretaria de Comunicação. Eu vim exercendo esse cargo nos últimos meses, né, desde o ano passado. Eu vou ser substituído provavelmente pelo Alberto Cantalice, que é o segundo vice-presidente do PT, e que compartilhava comigo essa secretaria. Então, eu devo ser substituído, eu vou passar por um segundo plano, né, porque eu continuo membro na comunicação. E continua a dedicação. Exatamente. Eu vou priorizar a secretaria. O Alberto Cantalice deve assumir no meu lugar, que é do Rio de Janeiro. E eu vou ajudá-lo, mas eu não tenho mais condição de ter isso como uma atividade principal. A última pergunta, bem rapidamente. Ontem, a presidente Dilma, numa entrevista, reconheceu que ela demorou para entender e reconhecer, identificar a gravidade da crise. Isso foi um gesto da presidente de reconhecimento de um erro na administração, em identificar esse foco tão grave, né, considerando o ponto a que chegamos. E é uma resposta que ela dá para a cobrança, principalmente da oposição, de que para qualquer aproximação, primeiro, o governo teria de reconhecer seus erros? Dilma, de alguma forma, acatou a essa cobrança? Eu acho que não. Ela apenas reconheceu que demorou para reconhecer a crise, coisa que, num certo sentido, perpassou até a imprensa brasileira. Você tem vários comentaristas, etc., que até recentemente negavam que tinha uma crise né, fora do país. Eu acho que ainda não é uma autocrítica isso aí, apenas o reconhecimento de que ela, digamos assim, minimizou a crise que viria aí, que hoje nós vemos que é muito grave. Agradeço muito sua entrevista e, mais uma vez, boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Juliana. Câmara dos Vereadores deve aprovar ainda hoje o Plano Municipal de Educação. Mais cedo, houve manifestação na frente do prédio devido à polêmica da inclusão do termo gênero no texto. O clima aqui na Câmara é de aparente tranquilidade, mas lá nas galerias, às vezes, esse clima esquenta. Isso porque são dois grupos opostos. Uns aplaudem, outros vaiam as falas dos vereadores. O que está em discussão é a reinserção da palavra gênero no Plano Municipal de Educação. O grupo ligado à religião é contra e um outro grupo do movimento LGBT é a favor. O plano já foi aprovado em primeira votação, sem essa discussão, mas há a possibilidade de uma emenda recolocar o tema no plano. A expectativa é que o plano seja votado ainda hoje e, caso aprovado, segue para a sanção do prefeito Fernando Haddad. E você vai ver a seguir os preparativos dos times paulistas para os jogos decisivos da Copa do Brasil. E as ações do Estado Islâmico na Síria. Grupo terrorista divulga fotos da destruição de templo da era romana em Palmira. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. São Paulo está em transformação, com obras que melhoram a vida dos paulistanos. Na região da Marginal Pinheiros, 2 pontes que facilitarão o dia a dia de quem vem da Zona Sul para o centro. Na Zona Leste, com o Terminal Itaquera e o Corredor Leste. Obras tão importantes para a mobilidade como os corredores de ônibus que estão em construção. É assim que transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. O grupo terrorista Estado Islâmico divulgou fotos da destruição de um templo da era romana em Palmira, na Síria. As fotos divulgadas em redes sociais mostram barris de explosivos sendo postos dentro do templo de Baal Shamin. Depois, uma grande nuvem de fumaça. E ainda, o templo em ruínas. A destruição foi confirmada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, organização com sede em Londres e opositora do governo de Bashar al-Assad. Baal Shamin era o chefe do panteão do oeste da Síria, o deus das tempestades e das chuvas fertilizantes. Palmira foi ponto de parada obrigatória das caravanas da Rota da Seda, a meio caminho entre o Mediterrâneo e o rio Eufrates. A arquitetura combina técnicas greco-romanas com influências persas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O assunto de hoje é a escravidão. É aquilo que a Lei Áurea aboliu no Brasil há 127 anos. Pois bem, a escravidão continua a existir. E existem também entidades que estudam essa questão. Uma delas é uma ONG com sede na Austrália, que se chama Walk Free. Ela acredita que quase 36 milhões de pessoas sejam hoje escravas em todo o planeta. Para alguns especialistas, esse número pode até ser exagerado. Mesmo assim, a ONG diz que essa condição horrorosa persiste no grupo de países encabeçado pela Índia, onde haveriam 14 milhões de escravos. Estão em seguida a China e o Paquistão. A revista inglesa The Economist abordou recentemente o assunto e diz que a escravidão está crescendo em alguns países muçulmanos. Citou o caso do Marrocos, onde meninas são vendidas pelas famílias muito pobres para serviços domésticos gratuitos nas casas das famílias mais ricas. Mas a novidade mais assustadora vem desse grupo militar que controla parte da Síria e do Iraque, que é o Estado Islâmico. Ele sequestra mulheres adolescentes da etnia dos yazidis e as revende por $200 a bordéis do Oriente Médio. Os yazidis são um povo monoteísta e respeitável. E também eles são muito antigos. O Estado Islâmico ainda pratica o crime de sequestrar adolescentes para vendê-las como esposas a muçulmanos que praticam a poligamia. Um grupo de 140 professores muçulmanos lançou no ano passado um manifesto em que alerta o Estado Islâmico de que isso é crime e que não tem nenhum fundamento no Alcorão. O país com mais escravos per capita é Mauritânia, na África do Norte, onde uma lei criminaliza a escravidão e que foi aprovada há apenas 8 anos. Mesmo assim, a lei é pouco aplicada.
E agora, o último exemplo, no Golfo Pérsico, o pequeno Emirado do Catar. Ele aboliu a escravidão em 1952, somente aos 63 anos. Mas existem denúncias sobre o uso de trabalho escravo em grandes obras públicas. O governo tomou algumas medidas porque sabe que esse tipo de coisa emporcalha a imagem do Emirado, que pretende ser sede da Copa do Mundo em 2022. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Agência de Refugiados da ONU estima que até 3.000 pessoas devem chegar à Macedônia por dia nos próximos meses. A entrada de refugiados aumentou muito depois de a Macedônia reabrir as fronteiras. São principalmente famílias que fugiram da guerra civil na Síria e entraram na Europa pela Grécia. A Macedônia é caminho para a Hungria, onde eles tentam chegar antes da semana que vem. O governo húngaro quer concluir na segunda-feira a construção de uma cerca de arame farpado de 175 quilômetros ao longo da fronteira com a Sérvia. A Hungria já registrou mais de 100.000 pedidos de asilo neste ano, o dobro do que todo o ano passado. Na Alemanha, um incêndio queimou um ginásio de esportes ao lado de Berlim, que deveria receber refugiados a partir de setembro. É o segundo incêndio em 2 dias em instalações destinadas a pessoas que querem asilo no país. A primeira-ministra Angela Merkel deve visitar amanhã um abrigo perto de Dresden, onde a abertura de um centro para refugiados causou protestos xenofóbicos e confrontos com a polícia. Merkel condenou os tumultos e qualificou a violência como repugnante e absolutamente inaceitável. O fluxo de imigrantes e refugiados no mar Mediterrâneo é constante. O navio alemão que participa das missões de resgate recolheu 450 pessoas. A mulher somali entrou em trabalho de parto a bordo. Sofia veio ao mundo saudável, pesando 3 quilos. E agora as notícias do futebol. Amanhã e quinta-feira tem jogos decisivos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Santos se enfrentam na Arena Itaquera. Vencedor da primeira partida, o Santos pode perder até por 1 gol de diferença. Não só o Santos, qualquer equipe que fique com um dia a mais. Qualquer equipe que tenha um dia antes de descanso, ela leva uma vantagem, sim. Nós vamos ter que fazer um trabalho de equipe muito enxuto para dimensionar todo esse trabalho. E desde a chegada do técnico Dorival Júnior, o desempenho do Santos melhorou e o time ganhou confiança. Dorival Júnior terá força máxima, todos os atletas à disposição. O treinador pode escolher os jogadores e a formação ideal para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil no jogo de amanhã contra o Corinthians em Itaquera. Porém, sentar na vantagem construída no primeiro jogo na Vila, 2-0 para o Peixe, jamais. Vocês conhecem a característica do nosso time, sabe que o nosso time é ofensivo, dentro de uma organização. Não vamos para lá pensando que será um jogo fácil e que muito menos vai ser um jogo muito aberto, mas entendemos que temos que jogar não só com o resultado, mas para ampliar esse resultado e colocar o Corinthians em maiores dificuldades. E o São Paulo, que vive uma crise dentro e fora do campo, joga contra o Ceará amanhã pela Copa do Brasil e tem que vencer por 2 gols de diferença. O time tem 3 derrotas consecutivas e hoje o vice-presidente, Ataíde Gil Guerreiro, falou da situação no clube. Quando o time não está bem dentro de campo, é necessário um apoio maior da diretoria. É o que fez nesta terça-feira o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro. Com 3 derrotas consecutivas e um verdadeiro desmanche no elenco, é hora de ficar mais próximo dos jogadores. Eu cumprimentei o Pato quando o Pato disse, com toda a razão, que ele queria os diretores mais próximos. O Juca e o Felipe, que estão comigo, sabem. Eu não vou no ônibus, eu não passo lá na zona, que eu não quero ficar aparecendo, quem tem que aparecer é o jogador. Mas eu prometi, até por orientação do Juca e do Felipe, em todas as derrotas eu passo na zona mista. Em todas as derrotas, vocês vão me ver com os jogadores. No Rio de Janeiro eu já passei, não tinha ninguém lá, mas eu passei. Um apoio era esperado por todos, principalmente depois da pressão excessiva em cima do treinador. Uma proposta da seleção mexicana chegou nesse momento conturbado. Isso balançou bastante o treinador colombiano. Teve gente até de fora que andou mandando mensagens para Osório. E isso o chateou bastante. Por que muito incomodado?
Porque quando eu fui contratá-lo, eu fui consciente da forma dele atuar. Ele faz um rodízio em todo o elenco, ele mantém todo o elenco motivado, que sabe a qualquer momento pode entrar. Nem mesmo a pressão exercida por alguns conselheiros e parte da torcida é suficiente. Juan Carlos Osório continua prestigiado pela direção e vai ficar por aqui. O Osório fica no São Paulo. O Osório vai continuar no São Paulo, independente do resultado no Ceará, que nós esperamos que seja uma vitória com a diferença suficiente para continuar na Copa Brasil. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10. Boa noite. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Confira uma apresentação de um festival de dança no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.